Hak é um segurança solitário que se apaixona pela princesa após ela ser traída e banida. Tudo muda quando ele arrisca a vida para protegê-la, para que ela possa retomar o trono e deixá-lo tocar suas partes reais. Tudo começa no reino de Coco, onde a princesa Yeoná, a única herdeira do trono, está arrumando o cabelo porque seu amor está vindo vê-la. Nesse momento, Hak, que é seu guarda pessoal, chega e diz que o cabelo dela está ótimo, mas não pode dizer o mesmo do cérebro. Imediatamente, Yana começa a brigar com Hak, mas o rei Pacu pede calma, pois eles são amigos desde a infância. Hak então diz para ela se comportar, pois Suwon está ali, e Yana sai correndo para vê-lo e acaba esbarrando nele. Ver ele faz seu coração disparar, mas Suwon acaricia sua cabeça como se fosse uma criança e diz que está ali por causa do aniversário dela. Ele então corre para ver Pacu, e Yeona fica frustrada porque ele não a vê como mulher, mesmo quando ela se esforça. Hak diz que é porque ela é plana como uma prancha de surf, mas ela manda ele calar a boca. No dia seguinte, enquanto Yeona e Suwon andam a cavalo, ela brinca que Suwon deve pegar muitas garotas, já que é um cara bonito, mas Suwon diz que não está interessado nisso. Embora haja rumores sobre seu noivado, para deixá-lo com ciúmes, Yana diz que também vai se casar e acaba nomeando Hak como seu noivo, o que ela se arrepende depois. Para piorar, Pacu diz a Yana que não pode permitir que ela se case com Suwon, deixando-a deprimida. Pacu também a lembra que sua mãe foi assassinada por causa de sua associação com a família real, então ele quer que Yana se case em um lugar seguro. Mais tarde, enquanto ela se afunda na tristeza, um homem misterioso se aproxima, e ela fica assustada, achando que também vai ser assassinada. Ao correr, alguém a agarra e a puxa para dentro, e acaba sendo Suwon. Vendo-a horrorizada, ele coloca uma capa sobre ela, mas depois sugere que ela vá para Rox, já que estão noivos e ele não gostaria que sua futura esposa ficasse sozinha com outro homem. No entanto, Yana diz que tudo isso é mentira e que ela está loucamente apaixonada por ele. Mas Suwon ignora isso e se oferece para levá-la ao quarto dela. Ele também diz que sempre a viu como uma irmã mais nova e não sabe como reagir, pois agora são adultos. Então, Yeon-ah pede que ele a considere, pois ela realmente o ama. Alguns dias depois, é o aniversário de Yeon-ah e Suwan lhe dá um ornamento de cabelo especial como presente, mas ela fica triste, dizendo que seu cabelo não é bonito o suficiente. Suwan passa a mão pelo cabelo dela e diz que está muito bonito, o que leva a um momento caloroso entre eles, que é interrompido pelo feio falcão. Imediatamente, Yana sai para seus aposentos, enquanto Hak diz a Suwan que sente que algo está errado no castelo. Quando Suwan diz que Yana viu um homem estranho há alguns dias, Hak fica ansioso e decide ficar de guarda na entrada. Naquela noite, enquanto Yana vai até o quarto do pai para convencê-lo, ela percebe que não há guardas do lado de fora. Isso a deixa ansiosa, e quando ela entra, vê Suwon cravando uma espada no coração do rei. Mesmo assim, a desatenta não percebe que Suwon é o vilão e pede que ele chame um médico, mas o homem diz que não adianta, pois o rei já está morto. Yana não consegue entender por que ele machucaria o homem que a criou. Então Suwon revela que, ao contrário de Pacu, seu pai era um guerreiro orgulhoso que levou o reino à glória, mas foi roubado da coroa. Mesmo assim, ele sorriu e prometeu proteger o reino como sempre fez. Isso até Pacu tirar a vida de seu pai. Suwon finalmente vingou seu pai. Agora, ele declara que se tornará rei e levará Kaká à glória. Ele então pergunta a Yeon-ah por que ela veio aqui. E quando ela diz que veio declarar seu amor por ele, Suwon fica surpreso. Nesse momento, seu braço direito, Kaisuke, chega e pede que Yeon-ah seja eliminada, pois ela é uma testemunha do crime. Ao ouvir isso, Yeon-ah sai correndo e acidentalmente começa um incêndio no quarto do rei. Mas enquanto corre por sua vida, ela ainda não consegue acreditar que a pessoa que foi tão gentil com ela fez isso. Eventualmente, os guardas conseguem cercá-la, mas Hak aparece a tempo e pede desculpas a Yeon-ah por não estar lá. Ele diz que prometeu ao rei que a protegeria, mas Kaisuke diz que Suwan é o novo rei agora e o antigo rei está morto. Isso enfurece Hak, que parte para cima de Suwan e o empurra para trás, e Suwan diz a seus homens para não interferirem, pois Hak é o protagonista e os cortará como vegetais. Enquanto a batalha continua, Hak acerta um golpe em Suwan, mas um guarda mantém Yeona como refém, então Hak tem que se render. Enquanto os guardas o cercam, Suwon declara que vai acabar com quem cruzar seu caminho, mas alguém dispara uma flecha a seus pés, distraindo todos o suficiente para Hak escapar com Yeon-ah. Eventualmente, ele alcança um servo leal chamado Min-soo, que leva Yeon-ah embora enquanto Hak enfrenta os guardas. Logo depois, os três se escondem nos arbustos para planejar o próximo passo, e Min-soo percebe que Yeon-ah parece derrotada.
Então, ela se oferece para distrair os guardas enquanto Hak foge com Ioná. Ela veste a roupa de Ioná e sai, enquanto Hak e Ioná saem pela porta dos fundos. Ao saírem, os guardas disparam flechas nas costas de Minsu, resultando em sua morte. Quando Ioná percebe que Minsu está morta, ela implora a Hak para não morrer antes de adormecer. E nesse momento, Hak decide proteger Ioná até seu último suspiro. Ao amanhecer, Kasseok diz a Suwon que os guardas não conseguiram encontrar Ioná na floresta, e os convidados no castelo estão impacientes. Enquanto isso, Ioná chora porque não teve a chance de se despedir do pai e não sabe para onde ir. Ao ouvir isso, Hak a abraça e diz que vão para um lugar seguro, porque era isso que o pai dela queria. Depois de andar por várias horas, Ioná se cansa e descansa perto de uma árvore. Hak se senta ao lado dela e lembra de uma memória de 3 anos atrás, quando seu avô, Mandiok, discutia por um motivo fútil até que Pakku chegou e ofereceu a Hak uma posição permanente como guarda-costas de Ioná. No entanto, Hak recusou e se afastou porque achava Ioná fofa e não conseguia se concentrar perto dela. Nesse momento, Ioná correu em sua direção e pediu para ele escondê-la, e Hak viu um homem a procurando. Quando Hak perguntou o que ela estava fazendo, ela disse que Ward Taejin estava tentando se aproximar dela, e ela não queria nada disso. Surhwan brincou perguntando se ela estava o rejeitando por Surhwan, mas quando Ioná começou a corar, ele percebeu que ela realmente estava apaixonada por Surhwan. Com isso, Hak ficou com ciúmes e disse para ela guardar suas histórias de amor para si mesma. Em resposta, ela disse que Suwon nunca seria cruel com ela, então Hak, irritado, disse para ela fazer de Suwon seu guarda-costas. Mais tarde, Ioná trouxe algumas frutas para ele e se desculpou por deixá-lo chateado. Mas antes que ele pudesse dizer algo, ela saiu. Mais tarde, Hak viu Taejin tentando se aproximar de Ioná novamente, mas decidiu não intervir. No entanto, quando o cara ficou muito íntimo, Hak puxou a princesa para seus braços e disse a Taejin para manter as mãos longe dela. Aproveitando a oportunidade, Ioná disse a Taejin que estava apaixonada por Hak, e isso fez Hak corar. Quando Taejin questionou Hak sobre quem ele era, Hak disse que foi designado como guarda de Ioná pelo rei, e o próprio rei apareceu para resolver a situação. Naquele dia, Hak prometeu que protegeria Ioná para sempre e planeja cumprir essa promessa. Enquanto isso, Ioná se lembra de sua infância, quando Hak, Surhwan e ela eram bons amigos. E um dia, todos brincaram na neve e pegaram febre. Enquanto estavam se unindo por isso, Mundo veio ver Hak e o repreendeu por jogar bolas de neve na princesa. Logo depois, o pai de Suwon, Yuhan, veio vê-lo também, e depois de lhe dizer severamente para lutar contra a febre, ele saiu. Isso fez Ioná se sentir excluída porque seu pai não veio vê-la. Então, quando ela se recusou a comer, Hak disse que Pakku devia estar muito ocupado, e Ioná entendeu. Naquela noite, Ioná ficou com fome e serviram mingau, mas estava tão ruim que ela quase vomitou. Foi quando Pakku entrou no quarto e disse que o fez para compensar por não tê-la visitado antes, e isso a deixou feliz. Dias depois, todos melhoraram e Suwon desejou que não tivessem melhorado, porque ele adorava ficar com eles. Naquele dia, decidiram ser amigos para sempre. Mas ao acordar, Ioná desaba em lágrimas ao perceber a realidade. Mais tarde, ela se recusa a comer e prefere tomar banho na cachoeira. Mas quando sanguessugas se grudam em seu corpo, Hak as arranca com as mãos. Hak então encontra o ornamento que Suwon deu a Ioná e o guarda com ele. Naquela noite, Ioná percebe que o ornamento sumiu, então ela vai para a floresta procurá-lo. No entanto, ela encontra uma cobra, e quando ela tenta atacar, Hak chega para salvá-la, mas acaba sendo mordido. Quando voltam para o acampamento, ele entrega o ornamento a ela, porque o objetivo de Hak é garantir que ela permaneça viva, mesmo que isso signifique lidar com um passado destrutivo. Mais tarde, Ioná pergunta para onde estão indo, e Hak diz que estão indo para sua casa, a capital Fuga. Ao chegarem, Hak bate nos guardas que dormem, e eles ficam chocados ao ver o general depois de 3 anos. Quando mais moradores aparecem perguntando se Ioná é sua esposa, Hak percebe que a notícia da morte do rei ainda não chegou aqui. Nesse momento, Ioná desmaia, e Hak a carrega perguntando a um guarda se o vovô Mundak está aqui. O guarda diz que ele foi convocado para uma reunião urgente das 5 tribos no castelo, o que confunde Hak, pois ele é o general. Na reunião, os outros generais são informados que Hak eliminou Pakku e fez Ioná de refém, mas Suwon ordena que não compartilhem essa informação e permaneçam unidos. Eles também precisam nomear um novo rei. E como Yao está desaparecido, os generais escolhem Suwon. No entanto, Mundokei não vota porque não é general, e ele também sabe que Suwon não é confiável. Mais tarde, o general Kang pede a Suwon para eliminar Yao Ne e Hak
para evitar que revelem a verdade. Mas Suan tem certeza de que Hak ficará em silêncio para proteger Yaoné. Enquanto isso, Yaoné acorda e vê um menino cuidando dele, e quando ele traz comida quente, ela se emociona. O menino se apresenta como Tae, irmão de Hak, e pergunta se ela é amiga de Hak. Quando ela diz que sim, Hak aparece imediatamente e diz para ela manter sua identidade em segredo. Vê Hak sendo ele mesmo com sua família Anima, e mais tarde, ela o ajuda a levar roupas para o rio, apenas para ver que ele está seco. Nesse momento, Mundok retorna, e após confortar Yona, descobre que a tribo do fogo bloqueou o rio e espancou seu escoteiro. Mundeok percebe imediatamente que é uma tentativa de tirar seu voto, mas garante a Yauna que morrerá antes de traí-la. Enquanto isso, o Lorde Taijin quer tomar medidas drásticas contra a tribo do vento porque Hak o impediu de destruir Yauna. De volta à aldeia, Tae desmaia de exaustão. E para piorar a situação, um escoteiro revela que os mercadores que traziam água foram atacados. Enquanto os guerreiros aguardam as ordens de Hak para contra-atacar, Rin pede que eles se acalmem e anuncia que vai buscar os remédios de Tai. Apesar de seus ferimentos, Hak permite que ele vá e então assume o controle da situação como um verdadeiro general. Naquela noite, após Hak encontrar seu cota diária de irritar Yao, ele se encontra com Mundok e pede que ele aceite Suan como o próximo rei. Ele também anuncia que deixará a tribo do vento para proteger seu povo, e tudo o que pede é que Yauna seja mantida segura aqui. No entanto, o velho se recusa a lhe conceder favores, então Hak ordena que ele siga suas ordens, já que é o general. Depois, ele pega algumas armas do arsenal e sai da cidade. Mais tarde, Rin retorna com remédios, e Tei se sente melhor imediatamente após tomá-los. Depois de garantir que ele está bem, Yana se junta a outra mulher na clínica para cuidar dos mercadores que foram atacados pela tribo do fogo. Yana fica horrorizada com isso, mas Rin a assegura de que cuidarão desses mercadores, pois todos são uma família. Todo esse amor de estranhos a faz chorar, então ela decide que não deixará essas pessoas se machucarem por causa dela. Algumas horas depois, ela vê Hak dando compressas na cabeça de Tai, mas não percebe que Hak está indo embora por um longo tempo. Ela então agradece a Tai por tudo que ele fez por ela, e Bro se emociona ao perceber que ela também está indo embora. Enquanto isso, Hak encontra seu amigo Taiwu no portão, que já sabe que Hak está partindo e que Yauna é na verdade a princesa. Hak fica impressionado com isso e até nomeia Taiwu como o próximo chefe da aldeia. Mas nesse momento, Yauna aparece e diz que eles precisam deixar a cidade, ou a tribo do vento sofrerá. Hak diz que já cuidou disso e que ela está segura agora, e é quando ela percebe que ele pretende partir sozinho. Hak diz que não é mais um general ou seu guarda-costas, então não está preso a ela. Ainda assim, ela bloqueia seu caminho e exige que ele fique com ela. Isso dá borboletas em seu estômago, então ele desiste e a deixa acompanhá-lo. Depois disso, Yauna e Hak se despedem de Mundok e deixam a aldeia. Enquanto isso, Taijun descobre que Yauna e Hak foram vistos perto das montanhas do norte, então ele parte imediatamente para capturá-los. Acontece que Mundok contou a Hak sobre um oráculo nessas montanhas que poderia ver o futuro, então ele veio aqui procurar o homem. No entanto, Hak rapidamente percebe que eles caíram em uma emboscada, mas em vez de entrar em pânico, ele enfrenta a situação. Apesar de estar em desvantagem numérica, Hak os derrota até que Taijin aparece e tenta iniciar uma guerra, apenas para ser ignorado e parecer um tolo. Agora irritado, ele ordena que todos os seus homens ataquem de uma vez, então Hak ativa o instinto Ultra e sai correndo com Yana. No entanto, ela tropeça, e Hak tem que levar um golpe para protegê-la. Apesar disso, ele pula sobre os soldados e deixa Yana em um lugar seguro, antes de voltar para o resto. No entanto, o ferimento o atrasa muito, especialmente por estar envenenado. Com a chance de Rock morrer, Yana decide parar de ser Sakura e fazer algo útil. Ela começa empurrando um arqueiro que mirava em Rock e depois lança um olhar mortal para Teijin. Ro rapidamente se dobra e diz que só quer levá-la de volta para que ela conte a verdade e prenda Suwon, mas Yana não cai nessa. E naquele momento, ele percebe que ela não é uma donzela em perigo, mas sim uma rainha feroz. Ver seu cabelo vermelho flamejante e seus olhos determinados faz Taijin se molhar, enquanto Hot a chama de idiota por se expor ao perigo. Ele então usa suas últimas forças para lutar contra os guardas, mas quanto mais se esforça, pior fica sua condição. Os guardas notam que ele está tonto e o empurram até a borda do penhasco, e um deles o fere no peito, fazendo Hak cair. No entanto, ele consegue se segurar com as pontas dos dedos, e Yana assiste horrorizada enquanto Hak está à beira da morte. Ao tentar ajudar, Taijin a agarra pelo cabelo e tenta molestá-la, mas ela pega sua espada e corta o próprio cabelo para escapar. Ela então desce a montanha e enfrenta os guardas que estão prestes a acabar com a vida de Rock. Imediatamente,
Taedin ordena que não machuquem Yao-na, e ver o fogo em seus olhos também os intimida. Hak diz para ela fugir, mas ela se recusa a vê-lo morrer e tenta puxá-lo para cima, apenas para ambos caírem na floresta. Taedin perde a cabeça ao perceber que sua única chance de conseguir uma tapi desleixada se foi. Então, ele volta para o castelo e entrega o cabelo de Yeo-na a Suwon, dizendo que ela morreu. Apesar de estar em choque, Suwon se mantém calmo e pede para Taedin descansar. Mas o homem implora para ser enforcado pelo que fez. Suwon apenas se afasta, segurando o cabelo de Yeona e relembrando todos os bons momentos que passou com Hak e Yeona. No dia seguinte, Suwon está prestes a se tornar rei e recorda o dia em que disse a Hak que tinha ciúmes de Yeona por ela ter um guarda tão perfeito. Hak disse a ele que poderia tê-lo se tornasse o marido de Yeona, mas Hak ficou nervoso porque via Yeona como sua irmã. No entanto, Hak lhe disse que ele era o único homem que poderia se tornar o próximo rei. E uma vez que isso acontecesse, Hak prometeu ser seu braço direito. Naquela época, Suwon achava que era o homem mais sortudo do mundo, mas agora sente falta das duas pessoas que mais amava. Isso o enche de dúvidas sobre suas ações, mas quando finalmente é coroado, decide deixar isso para trás. Todos os líderes das tribos vêm apoiá-lo, mas Suwon já sabe suas verdadeiras intenções e teme o que a tribo do vento fará ao saber da morte de Hak. Nesse momento, Mundoke se apresenta e diz que servirá no conselho do rei, e Suwon aceita porque tem grande respeito pelo homem. Suwon então anuncia que levará este reino à glória, e todos começam a torcer por ele como zumbis sem cérebro. Vendo isso, Mundoke lembra de como Suwon costumava sorrir, mas esse sorriso agora se foi. Enquanto isso, Yeon-a acorda em uma cabana, ao lado de um estranho que se apresenta como Yun. Ele diz que os encontrou no rio depois que caíram, e ela percebe que Hak sofreu ferimentos graves. Yeon diz que deu o antídoto a ele, mas não há como saber se Hak vai viver ou não. Nesse momento, outro cara loiro chega e se apresenta como Iksu, mas Yana se abstém de dizer que é a princesa. Surpreendentemente, Iksu já sabe disso, e afirma que os deuses disseram a ele que ela estava vindo, e Yana questiona se esse idiota é o oráculo que Mundaok falou. Mais tarde, Hak finalmente acorda com febre alta, então Yeon rapidamente lhe dá remédio. Yeon implora para que ele salve Hak, mas Yeon diz a ela para ter educação, já que ela nem o agradeceu, e tem certeza de que ela também não agradeceu a Hak por quase morrer por ela. Enquanto Yeon-a fica sem palavras, Iksu a assegura de que Hak não está destinado a morrer ainda. Ele então convida a princesa para um passeio, e depois que Yeon-a tem um pouco de clareza, ela volta para agradecer a Yeon por salvá-la. Yeon não responde, então ela admite que é ignorante em muitas coisas, e quer que ele a ensine sobre oráculos. Com isso, Yeon diz a ela que os oráculos costumavam ter autoridade até sobre o rei, mas quando seu avô assumiu o trono, ele se sentiu ameaçado. Então, ele contratou seu tio Yu-han para expulsar os sacerdotes do castelo. Naquela noite, Yao-na acorda e percebe que Hak se foi, e dá 2 passos para fora antes de cair de cara como uma idiota. Ela então grita o nome de Hawk e ele aparece bem atrás dela, dizendo para não acordar toda a cidade. Ver ele brincando a faz chorar, e ela admite que se sente horrível por ele ter se machucado tentando protegê-la. Ela também pede para ele não morrer, e vendo o desespero em seus olhos, Rock se inclina para beijá-la, mas ela bate a testa nele porque achou que ele estava checando a febre. Ele então nota o cabelo dela, e ela diz que gosta dele curto, mesmo que Suwon tenha dito que amava seu cabelo longo. À primeira vista, parece que ela está deixando o passado, mas Rock percebe que ela ainda guarda o enfeite. Ele diz que os deuses disseram que tem um plano para Yana, e pergunta se ela gostaria de saber. Ela diz que sim. Então Iksu cita: quando a escuridão cair sobre a terra, o sangue do dragão restaurará a vida novamente. Seguindo o antigo pacto, quando os 4 dragões se reunirem para proteger o rei, o dragão carmesim retornará ao amanhecer. Imediatamente, Yao-na se lembra da história do dragão vermelho Hiryu, que veio dos céus para governar os humanos, mas eles se voltaram contra ele e tentaram acabar com ele. Foi então que 4 dragões desceram do céu e se ofereceram para matar os humanos, mas Hiryu os deteve por causa de seu amor pela humanidade. Então, para salvar Hiryu, os 4 dragões compartilharam seus poderes com 4 humanos poderosos e os encarregaram de proteger Hiryu. Esses humanos formaram suas próprias tribos, mas depois que Hiryu faleceu naturalmente, eles deixaram essas tribos e desapareceram. Atualmente, Iksu diz a Yana que Hak morrerá sozinho, então ela deve lutar contra os 4 guerreiros dragão para ajudá-la. Yana fica animada, mas pergunta por que eles a ajudariam. Então Iksu diz que é a vontade de Deus e ninguém pode desafiá-la. Naquela noite, ela vai ao rio para jogar fora o enfeite e seguir em frente. Mas Hak chega de repente e estraga seu momento de desenvolvimento.
Ela então diz a ele que encontrará os 4 guerreiros dragão, e depois que Haki concorda em ajudá-la, ele não esquece de zombar dela. Enquanto eles brigam como irmãos, Ikusu chega e pede que levem Yun com eles quando partirem. No dia seguinte, Yana experimenta animadamente um vestido que Yun fez para ela, mas Bro minimiza suas habilidades como sempre. Ela então pede que ele corte seu cabelo, e enquanto ele faz isso, ela agradece por cuidar dela. Yeon diz que nada é de graça, então Yana pede para cobrar de mundo, o que o deixa chocado. Depois de terminar, Yana o chama de faz-tudo, mas ele diz que apenas lê livros e aprende coisas novas. Ele então tira um livro que Iksu encontrou no lixo, e eles se conectam sobre como Iksu é desastrado. Depois, Yana encontra Iksu e diz a ele que Yana pode parecer irritada, mas realmente se importa com ele, e ela não quer separá-los. Quando ela recusa o pedido de Iksu, Yun escuta e seu coração afunda. Ele imediatamente confronta Iksu, mas Iksu diz que ele merece explorar o mundo, o que o deixa surpreso. Mais tarde, Yeon está prestes a jogar fora o livro que Iksu lhe deu de raiva, mas se controla sabendo que Iksu se importa com ele. Ele até ensinou Yun a fazer isso e Yun conseguiu na primeira tentativa, dando sua sandália a Iksu em troca de mais lições. Naquela noite, Iksu foi embora e Yun sentiu muito a falta dele, prometendo que iria retribuir tudo na próxima vez que o visse. Nos meses seguintes, Yun fez sandálias e as vendeu por comida, esperando que Iksu voltasse. Então um dia, Iksu voltou todo machucado. Yun perguntou o que aconteceu. Iksu contou que havia coletado vários presentes, incluindo livros para dar, mas as pessoas ficaram chateadas porque esperavam mais ouro, então levaram tudo o que ele tinha. Ele então disse a Yun que estava indo muito longe, mas Yun pediu para ir junto. Nesse momento, Iksu chega com um novo par de sandálias para Yun. Mas Yun percebe que as sandálias de Iksu estão quebradas, então ele faz um par novo. Enquanto Iksu começa a pular todo feliz, ele tropeça, mas consegue se equilibrar, mostrando que não é tão desastrado quanto antes e que ficará bem sozinho. Yun então decide ir com Yana, mas Iksu desaba em lágrimas, admitindo que sentirá muito a falta dele. No dia seguinte, Yun se despede e parte com Yana e Hak, ansiosos para explorar o mundo lá fora. No caminho, eles encontram um comerciante e Yun troca seu remédio caseiro por arroz. Enquanto continuam, Hak se lembra de Iksu, dizendo que os 4 guerreiros dragões vivem separados, e um deles reside no Império Kai, mas isso significa que terão que passar por Koka. No caminho, eles passam por um campo de cultivo, e Yana percebe que toda a comida que ela gostou no castelo cresceu ali. Mais tarde, ao pararem em uma taverna, Hak parece ansioso, então Yana diz para ele fazer o que está pensando enquanto ela fica com Yun. Apesar de se preocupar com a segurança dela, Hak os deixa por um momento e vai a uma armaria pegar um novo arco. De volta à taverna, Yana descobre que Suwon foi coroado rei, o que significa que a tribo do vento o aceitou e agora está segura. No entanto, o homem que matou seu pai, então ela sai frustrada. Yun a segue pelas ruas, mas quando avistam alguns guardas reais, eles rapidamente se escondem e deixam passar. Nesse momento, Hak se junta a eles e os leva para fora da cidade, onde Yana pede desculpas por ser imprudente. Depois disso, eles continuam sua jornada pelos próximos dias, até que um dia, Yana fica frustrada e pede a Hak que a ensine a usar uma espada. Hak pergunta se ela está pronta para tirar uma vida, mas Yana diz que pelo menos pode usar uma espada para se defender ou escapar. Com isso, Hak lhe entrega o arco, e quando ela pede uma espada, Hak recusa porque Park-gu não queria que ela usasse armas. Relutantemente, ela aceita o arco, mas quando tenta acertar um pássaro para comida, ela erra. Depois que Hak a ensina a usar um arco, ela se concentra muito, e após praticar o dia todo e a noite toda, logo pega o jeito. No dia seguinte, Yun nota os machucados nas mãos dela, então ele diz que ela melhorou muito, enquanto também a aconselha a tirar uma vida com sua arma. Horas depois, eles estão a pé quando Yana para caçar um animal, mas só consegue arranhá-lo. Ela se sente péssima porque ferir um animal é mais cruel do que caçá-lo para comida, então Hak diz para ela não hesitar na próxima vez. Ele pede a Hyun para seguir em frente enquanto ele fica com Yana, dizendo para ela mirar nele enquanto ele pula. Depois que Yana erra todos os tiros, Hak diz que ela falta a intenção de tirar uma vida e pede para ela imaginar que está atirando em Suwon. Imediatamente, ela dispara uma flecha que arranha a bochecha de Hak. E enquanto chora, ela diz que estaria disposta a tirar uma vida para protegê-lo, assim como ele a protege. Com isso, Park a abraça e diz para ela não lhe dar esperanças. Depois disso, eles seguem para a vila na névoa, apenas para avistar os pertences de Yun no chão. Enquanto inspecionam, uma voz diz para eles saírem ou enfrentar a ira de Deus,
mas Yeon limpa a névoa e percebe que estão cercados por uma dúzia de arqueiros apontando para eles. A princípio, eles são hostis. Mas depois de ver o cabelo carmesim de Yona, eles a reconhecem e a levam para a Vila do Dragão Branco. Enquanto isso, Yona está trancada em uma jaula, implorando para ser solta e se perguntando se Rock e Yona estão seguros. Nesse momento, ele vê o chefe dando-lhes um tour, e Bro perde a cabeça. Depois de libertá-lo, o chefe explica que a vila foi construída para proteger o guerreiro dragão branco, e como o deus dragão também tinha cabelo vermelho, isso faz de Yana uma celebridade aqui. Acontece que o cara, Kija, é extremamente protegido pela vila, e isso o frustra, pois ele quer conhecer seu mestre, porém pode não ter essa chance na vida. Nesse momento, ele vê Rock pela janela e sai imediatamente para investigá-los. Quando pergunta por que estão ali, Yana se vira e ele fica nervoso. Ao acordar, ele se curva imediatamente para Yana, e todos na vila fazem o mesmo, deixando-a confusa. Quando começam a chamá-la de rei, ela diz que não é rei e busca o poder dos 4 dragões para proteger seus amigos. Mais tarde, Haki entra casualmente no quarto de Kija para pegar algumas coisas para a viagem, mas o cara lhe entrega um saco cheio de ouro, então ele diz a Haki para ir embora porque é o suficiente para Yana. Quando Yana descobre que Kija quer que Haki saia, ela diz imediatamente não, porque Haki é importante para ela. Haki começa a rir até Yana dizer ao dragão branco que precisa de sua ajuda também. No dia seguinte, todos vão se despedir do dragão branco, e seu cuidador lhe dá muitas coisas para levar. Após a despedida emocional, Kija e os outros partem em uma jornada para encontrar os outros 3 guerreiros dragão. Yun pede que ele localize o guerreiro dragão mais próximo, então Kija detecta que o dragão azul é o mais próximo, e pede aos outros que o sigam. Yun não está convencido porque Kija nunca tocou na grama. Depois que o puxam para fora, Haki faz piada dele por ser medroso, e enquanto discutem, sentem um grupo de homens se aproximando. Haki imediatamente diz a Yona e Yun para se esconderem. E após Haki permitir, Kaji ativa seus poderes de dragão pela primeira vez e destrói os bandidos. Sua força choca não só Yana, mas também Haki, que decide mostrar suas habilidades. Enquanto Yao observa em silêncio, Yin diz que é a oportunidade perfeita para ela usar seu arco, então decide tentar. Quando a ajuda de Yin chega, ela vê um cara escondido atrás de uma árvore. Depois, Kaji se gaba de ter derrubado 28 homens, mas Haki diz casualmente que derrubou 40, deixando Kija com ciúmes. Kija então se ajoelha, exausto da batalha. Como está escurecendo, Kija carrega Rock e eles começam a procurar um lugar para ficar. Naquela noite, Kija fala sobre o clã do Dragão Azul que residia nas terras da tribo da Terra. Então, Yun olha para o mapa e aponta para áreas grandes o suficiente para esconder uma vila. Depois, todos adormecem sob a árvore, exceto Kija, que espera um hotel 5 estrelas. Depois disso, eles procuram por locais potenciais, mas a busca não dá resultados, e Kija aponta para um lugar atrás da montanha que o atrai. Eles decidem descansar. No dia seguinte, Kija se sente inútil por não conseguir localizar o dragão azul, mas quando Yana diz que ele é valioso para a equipe, seu coração dispara. Nesse momento, Yeon afirma animado que encontrou a Vila do Dragão Azul além da montanha, e eles partem para o próximo destino. Logo depois, eles chegam à montanha, e ao entrarem na caverna, são cercados pelos moradores. Kija exige que tragam o Dragão Azul, mas o chefe diz que não há ninguém com esse nome. Mesmo assim, Yana pede para passar a noite, pois estão cansados, e o chefe concorda. Após levá-los ao quarto de hóspedes, ele os avisa para não vagarem à noite, pois as cavernas são como um labirinto. Sozinho, Kija garante a Yana que consegue sentir o dragão azul ali, e Yana diz para ele relaxar, pois confia em seu instinto. Ouvindo isso, Yun sugere explorar as cavernas, mas eles continuam batendo em becos sem saída. Quando Yana pensa em desistir, Kija a incentiva a continuar procurando, pois ela é sua rainha, e todos os guerreiros dragão existem para servi-la. Yana lembra que não é uma rainha, mas ainda precisa dele, o que faz o coração de Kija disparar. Nesse momento, Yang percebe que alguém os observa e sugere que voltem, mas Yana ouve um barulho vindo de uma parede, toca nela e abre uma passagem secreta. Dentro, ela encontra um esquilo e o segue, mas a passagem se fecha atrás dela. Nesse momento, as velas se apagam e ela fica assustada, mas um homem aparece e se oferece para levá-la de volta aos amigos. Ela concorda em segui-lo, mas quando fica desconfiada, o homem começa a arrastá-la. De repente, outro homem mascarado aparece e espanta o primeiro, levando Yao Na embora. Segundos depois, Yao Na está de volta com os amigos, e Kija imediatamente percebe que o homem mascarado é o dragão azul. O homem corre, lembrando como os guerreiros dragão são considerados monstros entre seu povo. Por isso ele foi mais solitário que Naruto na infância.
A única pessoa que cuidou dele foi Owl, o dragão azul anterior, que teve uma vida semelhante e também estava frustrado. Para piorar, Owl estava ficando cego porque o garoto, Shin, estava absorvendo seus poderes, que lhe permitiam ver milhares de milhas de distância. Um dia, depois que Owl eliminou alguns bandidos, quando Shin perguntou por que ele usou a espada em vez dos olhos, Owl disse estritamente para nunca usá-los, pois seus olhos eram amaldiçoados. Embora Owl fosse severo, ele ainda se importava com Shin, mas, com o tempo, ele foi ficando cada vez mais fraco até que um dia perdeu completamente a visão. No entanto, ele estava extremamente feliz por estar livre da maldição e poder morrer em paz. No caminho de volta, ele percebeu que Shin usava sinos e achou uma boa ideia, pois assim poderia saber onde Shin estava, mesmo quando estivesse cego. Porém, começou a chorar enquanto se desculpava com Shin por deixá-lo, e segundos depois, caiu para a morte. Apesar disso, Shin guardou os sinos em memória de Owl. Alguns dias depois, Shin viu um grande exército se aproximando e, para proteger os aldeões, usou seus poderes de dragão para eliminá-los todos. No entanto, ele também percebeu que seu poder era realmente amaldiçoado, então decidiu nunca mais usá-lo. Porém, após tocar as mãos de Yana, seu sangue de dragão despertou e uma voz ordenou que ele servisse sua rainha. Como foi criado como um pária, Shin não tem ideia do que tudo isso significa e escolhe manter em segredo. Enquanto isso, Yun deduz que o dragão azul é tratado como um pária, mas ainda assim salvou Yana, então ela quer vê-lo novamente. Hak pede que ela fique para trás, mas ela responde firmemente que precisa ver o dragão azul. Então ele deve ficar e vigiar a entrada. Relutantemente, ele os deixa ir e percebe que os aldeões estavam espionando-os o tempo todo. Enquanto isso, Yana leva os outros dois para a passagem secreta, onde Kija nota que alguém os segue. Ele pede a Yun e Yana para irem à frente enquanto ele faz a guarda. Logo depois, os aldeões o cercam, enquanto Yana entra nas cavernas e se depara com Sinha novamente. Ver ela faz seu coração acelerar, então, quando Yana tenta se aproximar, ele aponta a espada para seu rosto e pergunta por que ela veio aqui. Yana diz que veio buscar seu poder, mas Sinha agarra seu colar e diz que apenas seus inimigos desejam o poder do dragão azul. No entanto, Yana permanece calma e Sinha se lembra da voz que lhe disse para servi-la, o que o confunde ainda mais. Finalmente, ele solta sua espada, e Yana estende a mão, pedindo que ele se torne seu aliado. Sainha recusa porque seu poder é amaldiçoado e pede que ela se vá, então Yana concorda em ir. No entanto, ela diz que quando ele segurou sua mão, sentiu bondade em seu toque, então não acredita nem por um segundo que ele seja amaldiçoado. Enquanto Yana se afasta, Sainha sente como se seu coração estivesse se despedaçando, e se lembra de como sempre quis fazer um amigo, mas a rejeitou. Logo depois, Yana encontra Kidja, que revela que os aldeões querem matá-los por saberem sobre o dragão azul. Quando um deles ataca, Kidja quebra sua máscara, e Yana pergunta por que tratam Sinha como uma maldição. Antes que possam responder, um terremoto atinge a caverna, e Yana e os outros ficam presos. Ao ver isso, Hak perde a cabeça achando que Yana está machucada, mas, felizmente, todos estão bem, embora presos. Yana tenta acalmar a todos, mas um dos aldeões manda ela calar a boca porque não sabe nada sobre Sin. Nesse momento, Sin aparece das cavernas e o homem fica apavorado, implorando para Sin não machucá-lo. Ele até derruba a máscara de Sin, e por baixo está um garoto bonito de 10 por 10 que parece normal. Os aldeões acham que olhar em seus olhos os transformará em pedra, então Sinha coloca a máscara de volta e pega um machado para destruir a parede. Vendo isso, Yana deseja se juntar a Sinha na escavação para poder encontrar Rock novamente. Por outro lado, Rock também está cavando entre os escombros quando mais aldeões aparecem e dizem que alguns deles também estão presos. Rock pergunta o que os aldeões estavam fazendo nas cavernas, mas eles se recusam a responder. Então ele exige que digam a verdade. Do outro lado, Yalnar fica exausta e quase desmaia, mas Sin a impede de cair. Ele até a envolve em seu casaco e pede ao seu esquilo de estimação que a faça companhia. Tudo isso faz Yalnei chorar porque Sin é tão gentil, mas as pessoas o tratam como se tivesse doenças. Ela também percebe que ele tem protegido os aldeões mesmo sem receber reconhecimento. Então, ela enxuga as lágrimas e diz a ele que sabe como é ter o coração partido. No entanto, ela ainda deseja viver e quer que ele também experimente isso. Então oferece levá-lo a um lugar onde ele possa se sentir livre. Depois disso, ela volta a cavar, mas Hak faz um buraco do outro lado e ao ver Yalnar, ele imediatamente vai para um abraço. Vendo isso, Sin percebe que Yana é especial e que certamente encontrará sua liberdade se ficar com ela. Do lado de fora, Hak revela que chantageou os aldeões para que lhe dissessem onde cavar. Depois disso, Yana pede a Sinha para ir com eles mais uma vez, dizendo que se ele estivesse amaldiçoado não teria criado um animal tão fofo.
Ao ouvir isso, Sinha se pergunta se pode realmente ser um cara normal e, lembrando do seu tempo com a tristeza, decide pegar a mão de Yana. Sina então se despede dos aldeões e deixa os sinos para trás, mostrando que está pronto para seguir em frente. Enquanto continuam, Kija desmaia de exaustão. Então, eles descansam na floresta e percebem que Sina não sabe nada sobre os outros dragões ou seu propósito. Com isso, Kija diz a ele que são irmãos e que ele vai ensinar tudo, mas Kija fica nervoso e pula no rio. Kija acha que o assustou, mas na verdade, Sina queria pegar um peixe para ele como agradecimento. Yeon decide cozinhar o peixe enquanto esperam as roupas de Sina secarem, mas os outros estão preocupados porque ele não disse uma palavra. No entanto, assim que ele prova a comida de Yeon, ele se anima imediatamente. Quando Yana lhe oferece seu casaco, ele agradece usando seu nome, para surpresa de todos. Naquela noite, Yoon pede desculpas a Yana por tê-la tratado mal quando se conheceram, mas Yana diz que está tudo bem. Ele então pergunta se pode chamá-la pelo nome dela também, e Yana o chama de fofinho antes de ir embora. Depois disso, ela encontra Yana, mas quando ele a chama pelo nome, ela diz para chamá-la de princesa, pois quer que ele se lembre da vida que teve antes de tudo desmoronar. Rock se ajoelha em respeito e promete que vai consertar tudo, o que a faz chorar. No dia seguinte, Keji acorda e diz a Yuna que sente o dragão verde por perto. No dia seguinte, enquanto Yoon examina o mapa e localiza um lugar onde o dragão verde poderia estar, Sin usa seus olhos para garantir que a área à frente esteja segura. Depois de ter certeza de que está limpo, o grupo continua sua jornada, e Kija conta a Sin tudo o que sabe sobre os guerreiros dragão e seu mestre. Eventualmente, eles chegam a uma aldeia que estava em estado crítico, então Yeon diz que o rei abandonou o povo aqui. Eles também avistam um homem doente. E depois que eles lhe dão água, ele diz que Pacu foi um mau rei porque não fez nada pelos plebeus como ele. Ele também espera que o novo rei o salve e agradece a Yana pela água, sem saber que ela é filha de Pacu. Enquanto continuam, Yana reprime suas emoções até que sai para usar o banheiro. Na ausência dela, Keija nota que ninguém lamenta Pacu, pois o veem como um rei tolo, e isso deve machucar Yana. No entanto, Hak sabia que Pacu era mais que isso e se arrepende de não ter conseguido protegê-lo. Enquanto isso, Yana chora muito quando o esquilo, Ho-Oh, se aproxima. Então, ela seca as lágrimas e faz carinho nele. Naquela noite, enquanto os outros descansam, Yana pratica arco e flecha, mas de repente desaba em lágrimas ao lembrar que Pacu nunca quis que ela usasse uma arma. Enquanto isso, Suwon chega a Tishan, a capital da tribo da Terra, onde o general Guntai reclama com seu assistente, Chu, sobre como a vida se tornou pacífica e entediante. Quando Suwon chega, Chu até diz a Junti para se vestir de forma mais respeitável antes de encontrar o novo rei e o general do céu, Judo. Durante o chá, Suwon age despreocupado, fazendo Guntai descartá-lo como mais um rei fraco como o rei Pacu, em vez do grande guerreiro que seu pai, Yu Hang, foi. Durante uma caminhada pelo palácio, eles descobrem que uma das minas desabou, e Guntai avisa diretamente Suwon que, se ele governar como Park Yu, pode ser forçado a se rebelar. Suwon simplesmente responde que se mantém firme em tudo que disse em sua coroação, deixando Guntai ainda mais convencido de que ele não é apto para governar. Depois, Tiol explica que Guntai sente falta do campo de batalha e odeia estar preso na capital. Mais tarde, Tiol informa que Suhuan está se preparando para a guerra, fazendo Guntai correr empolgado, apenas para descobrir que é apenas um cronograma de exercícios militares para a próxima semana. Observando Suhuan tomar seu chá casualmente depois, Guntai se convence de que o reino está nas mãos de um rei tolo. Uma semana depois, Ji-Hun-Tae reclama de seu vestido chique e está prestes a tirá-lo, mas sua esposa, Yunu, aparece de repente e começa a elogiá-lo, admitindo que fez o vestido. Yunu então se aproxima de Suwon, e Guntai fica confuso sobre quando eles se tornaram amigos. Então Tio revela que isso aconteceu na última semana, quando Yunu conquistou Suwon com seu chá. Ele então puxa a cortina para ver centenas de pessoas assistindo aos jogos de guerra, mas acredita que não é o momento certo para isso. Mais tarde, Suwon cria duas equipes para a batalha simulada, com ele liderando uma e Guntai liderando a outra. Os participantes são divididos em plebeus, nobres que valem 5 pontos e um líder que vale 10. A equipe com mais pontos vence, ou a batalha termina se todos os pratos de um exército forem quebrados. Reis podem lutar apenas contra outros reis, nobres podem lutar apenas contra plebeus, e plebeus podem lutar apenas contra reis. Quando o prato de um participante é quebrado, ele se torna um prisioneiro, mas pode ser revivido se um companheiro fornecer um prato reserva. Ouvindo as regras, Gant diz a Judo que os reis nem podem lutar nesses jogos, e acredita que é porque Suwon não sabe lutar. No entanto, Judo se ofende e defende Suwon, pois lhe deve dinheiro, deixando Junti confuso.
Logo depois, os jogos de guerra começam, e inicialmente, Suwon fica na frente como se fosse liderar, apenas para correr para trás como um covarde. Depois disso, os plebeus de Suwon atacam Gunti, mas um nobre de sua equipe os elimina. Quando 3 nobres da equipe de Suwon atacam, Gunti os derrota facilmente, e a multidão vai à loucura. Depois disso, Gunti se depara com Judô, e enquanto está focado na luta, Judô lhe diz para prestar atenção em Suwan. Nesse momento, Gunti vê Suwan fingir cair e fazer com que o outro time atire em seus próprios aliados, logo antes de correr para o território inimigo e desarmar um nobre. Sua espada voa pelo ar e teria quebrado o prato de Gantai se ele não tivesse desviado, e Gantai se pergunta se foi intencional ou um acidente. Suwan então dá pratos reservas para seus companheiros caídos, e enquanto corre, uma rajada de vento cobre a arena de poeira. Nesse momento, 2 homens da equipe de Suwon quase derrotam Geunti, e eles dizem que Suwon os instruiu a se mover com o vento. Gantai finalmente percebe que Suwon está fingindo ser um idiota, então vai direto atrás de Suwon. No entanto, Geunti percebe que é o último homem em pé em seu exército, então Suwon se oferece para reiniciar e dar a Geunti outra chance. Geunti orgulhosamente recusa sua oferta, e os 2 reis se atacam com toda a força. Após uma breve demonstração de seus verdadeiros poderes, Suwon tropeça de propósito e perde o duelo, concedendo a Geunti 10 pontos. Geunti então derrota mais 4 nobres antes de perder, mas ganha pontos suficientes para sua equipe vencer. No dia seguinte, Yun-tae diz a Gan-tae que alguns comerciantes estão interessados em comprar seu chá especial. Nesse momento, um ancião chega e diz a Geuen-tae que os comerciantes querem comprar as joias que ele usava na batalha simulada. Ouvindo isso, Suwan sai casualmente. Então, quando Gan-tae elogia Yun-oh pelo chá e pelo vestido, ela diz que apenas serviu às pessoas que Suwan recomendou e que até as joias do vestido foram escolhidas por Suwan. Até então, Suwan já havia saído e revela que seu objetivo era fazer Gan-tae perceber como ele é importante para seu povo e estabilizar sua economia. Enquanto isso, Gyeon-tae finalmente percebe que Suwan é na verdade um gênio e desenvolve um novo respeito por ele. Enquanto isso, Yao-na e os outros viajam por dias até chegarem à cidade portuária de Awa e perguntam a Keja se o dragão verde está aqui. Keja confirma que sim, mas como todos estão exaustos, Yun sugere que descansem, para depois explorarem a cidade. Yun proíbe que façam isso porque se destacam, mas Hak já esteve aqui várias vezes, então ele sai procurando suprimentos sozinho. Quando Yana insiste em ir junto, ele diz que ela parece cansada e precisa descansar, o que a deixa lisonjeada e irritada ao mesmo tempo. Ao entrar no mercado de Awa, ele vê alguns guardas importunando uma mulher. Então Hak intervém para agredi-los, mas vê um homem de cabelo verde chamado Jai fazendo o mesmo. Quando mais guardas aparecem, eles pegam a garota e se escondem, e quando Hak pergunta quem ele é, o homem desaparece. O homem então pula do telhado e aterrissa em um navio onde encontra sua capitã, Jae-gen, e informa que o dragão azul e branco chegou à cidade. À noite, Kija e Shinya também sentem Jae-sou enquanto se preparam para encontrá-lo no dia seguinte. Hak volta à cidade em busca de armas. No entanto, Yin suspeita que Hak está escondendo algo porque geralmente nunca deixa Yeon-na sozinha. Logo depois, todos chegam ao local onde sentiram Jae e encontram um navio pirata, mas de repente sua presença desaparece. Enquanto isso, Jae encontra Hak na cidade e diz que os guardas estão procurando por ele, então ele deve se esconder. Ele então leva Hak a uma festa, onde as garotas começam a se empolgar ao ver seu olhar frio. Hak pergunta a Jae por que as pessoas parecem sem vida, e Jae fica impressionado com sua percepção. Ele diz a Hak que um lorde chamado Kunji tem muito poder aqui, e as pessoas têm medo dele. Jae acredita que Kunji está envolvido em negócios obscuros aqui, acrescentando que a pior coisa que se pode fazer a um homem é tirar sua liberdade. Hak pergunta se ele teve um passado traumático, mas nesse momento, Yeon e Yana chamam Hak do lado de fora. Ele rapidamente garante que não veio aqui para se divertir, só para perceber que Jae já desapareceu. Yeon revela que veio aqui porque Ki acabou de sentir o dragão verde. Enquanto Jae está intimidado pela aura de Yana e se pergunta quem ela é. Ignorando isso, ele se diz que não é um escravo nascido para servir a nenhum mestre e que escapará de seu destino, não importa o que aconteça. Enquanto isso, todos estão reclamando de Hak por ser um degenerado, quando ele de repente os puxa para um beco porque alguns guardas apareceram. Hak não quer contar o que aconteceu, mas a mulher de ontem aparece e agradece por ele tê-la salvado, o que o força a contar a história. A mulher também revela que os homens de Kunji levam qualquer mulher que querem sem consequências,
e Yana finalmente percebe por que as pessoas parecem deprimidas aqui. Haki fica chocado que ela notou, mas a conversa muda para o barco pirata que encontraram na costa. A mulher revela que aqueles piratas na verdade protegem as pessoas de Kunji. À noite, enquanto os homens de Kunji contrabandeiam drogas para a cidade, Jae e os piratas de Jaegan interceptam seu navio e os espancam. Depois de queimar os navios, os piratas de Jaegan perguntam se devem matar os contrabandistas, mas ela diz que não deixará que carreguem o fardo do assassinato porque os ama, o que os emociona. Depois, Jaegan pergunta a Jay se ele está bem, mas ele diz que tem sentido uma sensação estranha desde que seus guerreiros dragão chegaram à cidade. Ele também fala sobre Haki, um homem forte e bonito, então ela sugere recrutar Haki para sua causa, que é libertar a cidade de Kunji. No dia seguinte, Haki e os amigos estão explorando a cidade quando passam por uma loja sendo saqueada pelos homens de Kunji. Yana fica furiosa com isso, mas nenhum deles pode fazer nada porque isso chamaria atenção. Apesar de frustrados, o grupo segue em frente, mas Haki de repente diz que precisa fazer algo e sai. Enquanto isso, Jaeha está rindo de um cartaz de procurado mal desenhado de Haki quando Haki aparece de repente e mostra que também está nos cartazes. Vendo o desenhado tão mal, Jah rapidamente remove o cartaz e o queima. Depois disso, Jah tenta recrutar Haki dizendo que ele é o homem dos seus sonhos. Por que você é gay? Mas Haki diz que é mais reto que o poste em que sua mãe dança. Quando Jah continua insistindo, Haki o soca no rosto, mas o cara sorri, fazendo Haki correr para longe. Ele rapidamente esbarra em Yana e os outros que sentiram o dragão verde aqui, sem saber que ele está escondido no telhado. No entanto, Gia perde o equilíbrio e cai diretamente na frente de Kija. Enquanto isso, Yana volta à loja que foi destruída e vê um casal deprimido cujo filho foi espancado. O menino não se move e, após Yun verificar, ele sinaliza que o menino está morto. Ao ver isso, Yana se emociona e promete corrigir isso. Por outro lado, Jarrah conta sua história para Kija sobre como quer escapar do destino, mas Kija não dá a mínima e o arrasta para encontrar os outros. Jai simplesmente diz que não quer ser escravo do destino e vai embora, ficando para trás de Rock, que já está farto dele. Jah pede a Rock para conhecer seu capitão, mas Rock diz não, então ele insiste para convencê-lo. Nesse momento, Yana chega, e imediatamente, Jah se ajoelha enquanto uma voz diz para servi-la. Jah então percebe que Yana é sua mestra, e quando Yana mede sua temperatura, Hou se sente atraído por ela. No entanto, ele se recompõe e diz a Yana que não a aceita como sua mestra, então ela pode ir embora. Com isso, Yona diz que não se considera mestra de ninguém e que os outros guerreiros dragões vieram porque quiseram. Mesmo assim, Dia deixa claro que não vai ajudá-la. Então Yana simplesmente diz que tudo bem e que vai procurar em outro lugar. No entanto, quando Haki diz a ela que Di trabalha para os piratas, Yana quer ver o capitão deles porque tem um inimigo em comum. Di concorda em marcar uma reunião amanhã, mas depois Yun fica chateada porque não discutiu isso com eles. Mais tarde naquela noite, Haki pergunta a ela por que desistiu de Jah quando não desistiu dele, e Yana diz que é porque ele é especial, fazendo Haki provocá-la. No dia seguinte, todos se encontram com Jaegon, que concorda em ajudá-los se eles vencerem todos os homens dela em um duelo. Como esperado, os heróis os derrotam sem suar. Jaegon recruta os três antes de perguntar a Yun o que ele pode fazer, então Yun diz que é não combatente, mas pode curar os feridos, cozinhar e fabricar bombas. Jaegon também o mantém, mas diz a Yeon a se afastar porque não pode fazer nada. Kesha protesta que Yeon a vem com eles de qualquer jeito, mas Yeon a diz que Jaegon está certa e promete provar seu valor. Vendo o fogo em seus olhos, Jigan atesta com uma tarefa arriscada e pede que ela colete um pouco de senjutsu. Os outros no barco ficam chocados, mas Jigan diz para se calarem antes de explicar que o senjutsu é uma erva medicinal que cresce no cabo envolto em névoa e acelera a cura. Yana aceita a tarefa, então Jigen revela que ela terá que atravessar um penhasco íngreme, mas Yana não hesita. Já então a leva até o penhasco e mostra o caminho, mas ele também sabe que é uma tarefa impossível para Yana. Apesar do medo, Yana desce o caminho, e quando quase cai, suas pernas congelam e ela grita por sua mãe. Gia oferece palavras de encorajamento, dizendo que não há vergonha em desistir, principalmente porque ele a está protegendo subconscientemente. No entanto, Gia se recusa a desistir e continua em frente, para choque de Dia. Ele percebe que essa jovem é mais feroz e forte do que parece, então decide segui-la para garantir que ela não morra. No entanto, ele diz a ela que não a ajudará, mas Yana diz que tudo bem, e apenas sua presença é suficiente para dar coragem a ela. Logo depois, eles chegam a uma borda que é muito estreita para Jahan, então Yana continua sozinha, se encorajando até finalmente chegar a uma pequena abertura onde a flor cresce. Enquanto ela as colhe,
Jagan percebe que uma tempestade está a caminho, e Ana pode ficar presa se não se apressar. Ouvindo isso, Hak exige que Jigen mostre o caminho para o penhasco. Enquanto isso, Ji pede a Iona para se apressar, mas quando Iona sai, uma grande onda a arrasta, fazendo com que Ji se molhe. Enquanto ele a procura freneticamente, ouve a voz de Iona e vê que ela está pendurada por uma raiz. Ele se oferece para ajudar, mas ela recusa, pois prometeu a Jaegan que faria isso sozinha. Apesar de respeitar sua determinação, Jiha a puxa para cima e diz que não pode ver uma dama lutando, o que faz Yauna rir. Ele então diz a Yauna que a tarefa dela era pegar as flores, e não havia regra dizendo que ela tinha que voltar, então não quebraram nenhuma regra. Enquanto isso, Jaegan leva todos até o penhasco, onde Yun e Ki-jae perdem a cabeça porque não há chance de Yeona sobreviver a isso. Ki-jae quer resgatá-la, mas Jaegan o impede porque Yeona aceitou a tarefa para ganhar um lugar na equipe. Os meninos estão preocupados que ela morra, mas nesse momento, Sinhao aponta para o penhasco e eles veem Yeon voltar com a erva. Yun imediatamente vai para um abraço e a chama de idiota por tê-los assustado, e ela se desculpa. Ela então entrega as flores a Jae-jin, mas admite que Jae a ajudou, então anuncia que vai voltar sozinha desta vez. Ouvir isso faz Jigen rir, e ela nota que Yao é o tipo de pessoa que leva um tiro por seus camaradas, e é exatamente esse tipo de pessoa que ela quer em sua equipe. Isso essencialmente significa que Yao Na passou no teste, então todos a parabenizam por estar na equipe. Enquanto isso, Hak suspira aliviado, mas percebe que Dia está exausta. Jigen pediu que ele protegesse Yeona a todo custo e ele quase falhou. Ele admite que nunca conheceu alguém como ela, e Hak diz que sabe bem, pois está com ela desde a infância. Jie pergunta se eles estão namorando, mas Hak diz que não, e acrescenta que ela é sua responsabilidade. No entanto, Jia acredita que há mais, então Hak pede para ele se meter em seus próprios assuntos. Naquela noite, Hak questiona seus sentimentos por Iana e a encontra chorando sozinha. Quando se aproxima, ela rapidamente seca as lágrimas, mas ele vê que suas mãos estão machucadas porque as ervas tinham espinhos. Ela estava tirando os espinhos com uma agulha não esterilizada, então Hawk se oferece para limpar suas feridas antes que infeccione. Enquanto limpa suas mãos com mel, ela pergunta se agora ficou forte como ele, e isso o faz pensar no que sente por ela. Sem pensar, ele começa a lamber suas feridas para tirar os espinhos, mas Iana fica envergonhada e sai correndo. Naquela noite, Jaegan agradece a Iana por trazer a erva e admite que não quer perder mais pessoas. Ela também revela que este é seu último trabalho e que vai desbandar a equipe depois. Mas seu maior problema é Jaeha, pois ele considera esse navio seu lar. Yeona diz que adoraria tê-lo, mas ele não quer vir. Mas Ji aparece e diz que ele é atencioso, embora não queira cuidar de Yeona. Iana o chama de idiota e sai furiosa, apenas para ver Sin observando o horizonte. Ele revela que 7 navios carregados de homens armados estão indo em direção a Awa, e Jigen manda Já reunir a equipe para uma batalha final. Mais tarde, em uma reunião, Jigan explica que Kumji é um traficante de pessoas, para horror de Yauna. Yun aponta que a escravidão é ilegal no reino, mas Jigan explica que libertar os cativos não é o único objetivo deles. Eles também pretendem acabar com a operação pirata de Kumji, que tem causado problemas há anos. Os piratas estão ansiosos para atacar imediatamente, mas Jaegan explica que lutar no porto de Awa colocaria civis inocentes em perigo. Em vez disso, eles planejam atrair o inimigo para uma batalha no mar entre Awa e o Império Kai. Depois de fazer um discurso inspirador para elevar o moral de todos, Jigen finaliza o plano, enquanto Yao Na espera silenciosamente ver Awa restaurada um dia. Mais tarde, Jai leva Yao Na pela cidade enquanto os piratas se preparam para a batalha que se aproxima. Enquanto viajam juntos, Yao Na diz que se sente surpreendentemente confortável ao seu lado, deixando Jai envergonhado com o elogio inesperado. Enquanto exploram, eles avistam a carruagem de Kumji passando pelas ruas e se escondem em um telhado próximo. Jai explica que os moradores evitam Kumji porque têm medo de serem sequestrados por seus homens. Logo depois, eles encontram uma menina disfarçada de menino. Ela revela que começou a se vestir assim depois de ver sua amiga ser sequestrada por traficantes ao entrar em uma loja suspeita. Jay promete resgatar sua amiga e a tranquiliza de que ela estará segura. Quando se reencontram, Jay informa que o inimigo deve fazer seu movimento em 2 dias. Como ninguém sabe em qual navio as mulheres sequestradas estarão, Yana se oferece para se infiltrar e lançar fogos de artifício como sinal de dentro. Hak e os outros imediatamente rejeitam a ideia por causa do perigo, mas Yana insiste que é a melhor pessoa para a tarefa. Jaegan finalmente concorda, mas apenas se Yana tiver alguém com ela. Ela escolhe Yun como parceiro de Yana, explicando que ele pode facilmente se disfarçar como uma das cativas, e que seu conhecimento sobre pólvora será útil para o sinal. Naquela noite, Yana agradece a Jigan por confiar nela. Em troca,
Jigan diz para ela não jogar sua vida fora, admitindo que passou a ver Yana como uma filha. Mais tarde, Haki puxa Yana para o lado e pergunta por que ela sempre se coloca em perigo, segurando-a firme. Ele admite que há momentos em que gostaria de impedi-la de se meter nessas situações. Yana explica que se sente responsável pelo que aconteceu em Arwa e quer ajudar a proteger os outros para que não sofram o mesmo destino. Depois de ouvir sua determinação, Haki finalmente a solta, percebendo o quanto ela cresceu. Na manhã seguinte, Yeon e Yoon se disfarçam de mulheres e são levados a uma loja suspeita, onde uma porta secreta os faz cair em um corredor subterrâneo. De lá, são levados ao palácio de Kundi, onde um comerciante diz a ele que capturaram uma garota especial de cabelo vermelho, que vai esvaziar os bolsos dos Gunners. Logo depois, eles são jogados em uma sala com outras mulheres cativas e Yeona torce o tornozelo no processo. Nesse momento, Kundi entra na sala e imediatamente agarra Yeona pelo cabelo, sugerindo que a mantenha para si. No entanto, Yeon pede ao homem para escolher a ele em vez disso, porque ele tem o Garganta de Cabra 69. Mas Kundi dá um soco nele por interromper sua conversa. Ele diz que prefere mulheres como Yeona, silenciosas e obedientes, mas ao ver o fogo em seus olhos, fica apavorado. Ele se lembra de uma garota de cabelo vermelho em Caca e pergunta se ela é a princesa Yeona, mas Yeona diz que é filha de um comerciante pobre e veio procurar trabalho. Kunji a chama de vagabunda e sai, dizendo a si mesmo que essa mulher não pode ser Yeona porque Yauna está morta. Depois que ele sai, as outras garotas ficam ansiosas ao perceberem que estão sendo contrabandeadas, até que uma delas, chamada Yu, Hee diz que não adianta fazer alarde, pois já estão perdidas. Yauna pergunta a Yu-Hee se ela já pensou em se levantar contra a injustiça, e ela logo percebe que Yauna não é daqui, pois só forasteiros falam assim. Yauna admite que é bem estúpida e fraca, mas tem fé em seus companheiros que logo virão resgatá-la. Então, ela motiva todas a sobreviver até lá. Naquela noite, as garotas são levadas para um dos navios, e a tensão é alta no navio de Jae-gen, pois todos estão preocupados com a segurança de Yeon e Yana. No entanto, isso também permite que os guerreiros dragão estejam na mesma sintonia e confiem que se protegerão. Quando Jin-Ya sinaliza que os navios começaram a se mover, Jae-gen ordena que comecem a missão de resgate. Enquanto isso, Yana se liberta com a ajuda de Arwa. E quando um guarda vem investigar o barulho, ela o acerta com um dardo sonífero e Yoon o nocauteia. Depois disso, apesar de tremer de medo, Yauna diz às garotas que veio resgatá-las e que tudo o que precisa fazer é chegar ao convés e sinalizar para seus companheiros. No entanto, Yu-Hee percebe que Yauna torceu o tornozelo e está lutando contra a dor, então ela se oferece para ir ao convés. Nesse momento, Haki e os outros invadem um dos navios e lutam contra os contrabandistas enquanto esperam o sinal. Enquanto isso, Yoon atrai 2 guardas para uma armadilha feita por Yu-Hee e Yeona, mas um dos guardas escapa e coloca uma faca no pescoço de Yu-Hee. Nesse momento, Yoon se pergunta qual é a melhor ação e decide revelar que é um cara. Com isso, o contrabandista o espanca, mas Yeon diz que ele rigou o navio com explosivos e só ele sabe onde estão. Ao ouvir isso, um dos guardas leva Yeona para fora para indicar a localização da bomba, mas Yeona rapidamente pega um arco e corre atrás dele. Do lado de fora, Yeona está sendo espancada quando Yeona aparece com um arco e dispara um tiro de alerta. Mas os guardas a zombam até verem o fogo em seus olhos. Enquanto os guardas estão atordoados, Yeona corre rapidamente até Yeon e pega os fogos de artifício. Ela então usa uma lamparina para acendê-los e dar o sinal. Imediatamente, Haki vê o sinal, mas antes que chegue, os guardas cercam Yana e a tratam como uma dona de casa dos anos 90. Ao perceber o que o sinal significava, os guardas decidem acabar com Yana antes que seus aliados cheguem. Mas no último segundo, Jae a resgata. Aumentando sua aura ao máximo, ele derrota todos os guardas em 1 segundo, e Yen finalmente desmaia porque sabe que Yeona agora está a salvo. Segundos depois, ele ouve a voz de Yeona e acorda para vê-la chorando por ele, e ela o abraça aliviada. Ela diz que seu plano incrível funcionou, mas Yen observa surpreso, pois ela é a incrível. Segundos depois, contrabandistas de outros navios cercam Jae, mas Sin chega e salva Yeona novamente. Jae então revela que, como Sin tem uma visão forte e ele tem pernas fortes, eles vieram o mais rápido possível. Keija e Haki não conseguem se mover tão rápido, então estão indo devagar, tomando conta dos outros navios. Acontece que os dois estão competindo para ver quem consegue mais, mas um cara quase o surpreende antes que Jaegan o derrube com uma faca de arremesso e diga aos idiotas para se concentrarem. Ela também revela que metade dos navios já foi dominada, e agora só resta atraí-los para Kundi. Ela pede que se apressam para que possam ir e ficar grudadinhos com Yana,
mas Keisha rapidamente diz que ele é apenas um servo leal a Yana e nada mais. Nesse momento, mais homens aparecem, então a dupla trabalha junta para destruí-los. Sinja e Jai estão lutando suas próprias batalhas enquanto Kundi se esconde em um dos navios, e seus homens informam que uma das cativas inspirou outras garotas a lutarem contra os guardas, e isso levou a essa situação. Imediatamente, Kundi percebe que deve ser aquela garota de cabelo vermelho com fogo nos olhos. Quando um de seus homens sugere que eles se retirem, o cara aponta um arco para ele e pergunta se ele está sugerindo que eles fujam como covardes. Ele menciona como levou 30 anos para construir o que tem e não vai desistir nas mãos de uma garotinha e alguns piratas. Do lado de fora, Yeon diz a Jae onde Kundi está se escondendo, apenas para ver que Yeon está encarando aquele navio com intenção. Jae então invade o convés inferior e luta contra alguns guardas até chegar ao quarto de Kundi, que foi esvaziado. Isso porque o cara fugiu como um bichinho, dizendo orgulhosamente que não há vergonha em recuar e que voltará com mais mercenários. Mas sim vê seu barco, então Jae usa sua perna dragão para pular até ele. Kundi ataca no ar com seu arco e acerta uma flecha. Mas antes que ele termine, Jae sente uma aura ameaçadora. Ele olha ao redor e vê cabelos vermelhos. É Yauna apontando o arco para sua testa. Kundi fica paralisado com a presença de Yauna e lembra do dia em que a viu pela primeira vez. Confirma que é a princesa. E ao soltar a flecha, ela perfura o coração de Kundi e acaba com sua vida. Yauna se desculpa com seu pai, que nunca quis que ela usasse armas, e os outros assistem em choque. Com isso, o sol nasce e a batalha termina. Então, eles voltam para Awa e libertam todos os cativos. Yauna agradece Yuhi e as outras meninas por arriscarem suas vidas, e Jigan pede que elas reúnam toda a bebida que encontrarem para uma festa de piratas. De repente, ela percebe que se afastou dos outros e corre de volta, esbarrando em alguém. O cara a ajuda a se levantar e ela fica chocada ao ver que é Suwan. Yauna é tomada por memórias da noite em que Suwan a destruiu. Suwan fica chocado, mas assume que Haki a protegeu todo esse tempo e explica que veio a Arwa investigar o Lord Kundi. Antes que possam dizer mais, seus guardas chegam. Ele rapidamente esconde Yauna sob seu manto. Judou o repreende por se distrair e informa que Kundi está desaparecido. Nesse momento, Yeona tenta pegar a espada de Suwon, mas ele a impede gentilmente. Após Judô sair, Suwon diz a Yeona que ainda tem algo importante a fazer. Depois disso, Suwon se afasta, mas Yeona está tão sobrecarregada que desaba em lágrimas. Momentos depois, Haki a encontra e percebe o que aconteceu. Enquanto isso, Suwon diz a Judo e aos guardas que não há mais nada a fazer em Awa. Embora Yeona tente agir alegre ao se reunir com todos, mal consegue esconder sua dor, tropeçando nas conversas até finalmente sair correndo. Haki intervém para cobrir sua saída e depois diz a Jota que precisa se concentrar. Ele concorda sem hesitar, e quando notam os outros ouvindo secretamente, Yana sorri e os convida a se juntarem. Naquela noite, Yana encontra Jae em um penhasco e diz que não pedirá mais para ele se juntar a eles. Mas ao se virar para ir embora, ele a para, incapaz de deixá-la ir. Depois que Yana adormece, Jae tenta fazer os piratas descansarem, mas eles estão muito chateados para dormir. Quando todos finalmente se acalmam, ele encontra Jaegan em particular e admite que Yana mudou completamente seu coração, fazendo os dois relembrar o dia em que se conheceram. Na manhã seguinte, os piratas se reúnem para se despedir de Yana e dos outros, embora Jae não esteja à vista. Antes de partirem, Jaegan dá conselhos sinceros a Yana e lhe entrega um saco de flores Sanjuso. Yana fica em lágrimas e a agradece com um abraço caloroso. Enquanto o grupo continua sua jornada, Sina puxa Jae de uma árvore próxima onde ele estava escondido. Admitindo que não consegue deixar Yana para trás, Jae decide finalmente se juntar à jornada, mas antes que o momento se torne emocional, Haki o acerta na cabeça com a lâmina de sua espada. Quando os outros perguntam se ele o sentiu, ele diz que é tranquilo e nem ligou. Keija pergunta ansioso por que ele não reagiu a Iona, que é a mestra deles, mas Zeno diz que reagiu porque ela é uma fofura. Keija se refere ao despertar do sangue do dragão, mas Zeno claramente não passou por isso. Mesmo assim, Yana conta a Zeno sobre sua missão de recrutar guerreiros dragão e pede para ele se juntar a eles. Ele concorda sem hesitar, dizendo que não tem nada para fazer e que a comida deles é ótima, então não tem problema em se juntar. Rock diz a Keija que Zeno se juntou mais rápido que ele, o que o deixa com ciúmes. Keija pergunta a Zeno que poder ele possui, e Zeno diz que nenhum, mas seu corpo é forte. Rock o soca para testar, e Zeno cai chorando, fazendo os outros questionarem se ele é realmente o dragão amarelo.
Keisha fica chateada porque Zeno desperdiçou sua vida, mesmo tendo recebido um grande presente, mas ele também está muito feliz por estarem juntos. Naquela noite, Yana carrega gravetos quando Zeno se oferece para acompanhá-la. No caminho, ela diz que sente um calor amarelo dele, então tem certeza de que ele é o dragão amarelo. Radiante, Zeno se senta na grama e olha para o céu, agradecendo aos céus por aquele dia. No dia seguinte, Ion leva todos de volta para sua casa, mas ao entrar, encontra o lugar bagunçado e Iksu com a cabeça machucada. Ion corre até ele achando que alguém o agrediu, mas o idiota diz que esqueceu de comer por 3 dias, então ficou tonto e caiu. Depois de cuidar dele e dar água, Ion repreende o idiota por ser tão descuidado, mas Ikki está feliz por tê-lo de volta. Depois, Ikki elogia Yana por reunir todos os dragões, mas acrescenta que vai demorar até a profecia se cumprir, então Ion se pergunta o que farão nesse meio tempo. De repente, Zeno fica sério e pergunta por que Yana queria reunir os 4 dragões, se ela pretende matar Suan e tomar o trono. Yun rapidamente diz que isso é impossível porque o castelo é bem guardado, mas Yana congela porque não sabe o que quer. Então, ela volta a seu jeito engraçado e diz que fará o que quiserem, mas suas palavras deixam Yana pensativa. Mais tarde, os meninos discutem que assumir o trono pode ser demais para Yana, já que ela ainda é jovem. Então eles perguntam a Rock o que ele acha de Suan. Hak se recusa a dizer qualquer coisa e se afasta. Então eles se perguntam se ele odeia Suan ou se é o contrário. Naquela noite, Iksu se junta a Yana perto da cachoeira e pede para ela falar o que pensa. Yana diz que encontrou um novo propósito. Em vez de apenas viajar, ela quer percorrer o reino e ajudar as pessoas necessitadas, assim como fez ao resgatar os escravos em Arwa. Ela então admite que conheceu Suon recentemente e, com lágrimas nos olhos, confessa que não conseguiu levantar a espada contra ele. Em resposta, Ixia lembra que mesmo após os humanos traírem o rei Hiryu, ele ainda não conseguiu odiá-los. Suas palavras ajudam Yeuna a perceber que, apesar de tudo que aconteceu, ela ainda não odeia Suon. Sem que eles saibam, Hak escuta a conversa deles. Mais tarde, Hak encontra Yeuna praticando com sua espada na chuva forte e a leva para uma caverna próxima para mantê-la aquecida, envolvendo seu casaco em seus ombros. Enquanto esperam a chuva passar, ele diz que gostaria que todos pudessem ver a princesa forte e notável que ela se tornou. Logo, a chuva para, mas quando Hak sugere que saiam, ele percebe que Yeuna já adormeceu. Então, ele a puxa gentilmente para mais perto e beija sua testa. Enquanto isso, Mundok apresenta Suan a Taiwu, o novo chefe da tribo do vento, e Suan lhe deseja boa sorte. Mundok então pergunta a Suan quais são seus planos, mas ele diz para esperar pacientemente e ver por si mesmo. Ele também anuncia que continuará avançando para manter este reino vivo. Algum tempo depois, Yana está no topo de um penhasco com seus companheiros e pede que continuem lhe dando força na jornada à frente. Sem hesitar, todos prometem ficar ao seu lado e juntos partem em busca da próxima cidade que precisa de ajuda. Isso é tudo para este vídeo. Deixe um joinha se gostou do vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos semelhantes. Se quiser ver mais resumos, assista a este vídeo na tela.